Olá pessoal, eu me chamo Vitor Cauã, sou do curso de Ciência da Computação e sou estudante da UFT. Estamos aqui agora para falar sobre a coleta de dados de custo mínimo com agregação. O nosso mundo ele está cada vez mais coberto por uma teia invisível de pequenos ouvintes, rede de sensores sem fios, ou WSNS. Elas monitoram a saúde de nossas pontes, a vibração de nossas máquinas e o microclima de nossas florestas. Ela tem um propósito, coletar dados, mas ela tem um calcanhar de Aquiles, a bateria. Em muitas aplicações, como monitoramento de habitat, trocar a bateria desses sensores é impossível. O recurso mais precioso em uma WSN não é a largura da banda nem a memória, é a energia. Cada transmissão de rádio é um dreno nessa bateria infinita. A rede morre não quando os sensores falham, mas quando eles ficam sem energia. A longevidade da rede é o objetivo principal. Portanto, o problema fundamental da engenharia de WSNS não é como coletar dados, mas como coletar dados gastando o mínimo de energia possível. O artigo que analisaremos usa a palavra custo, o minimum cost. No contexto de WSNS, custo é um sinônimo direto para energia. Energia gasta em transmissão de rádio e a transmissão é inevitável. Ou é? Vamos pensar na solução, que é a agregação de dados em rede. Vamos pensar que 100 sensores enviam 100 mensagens separadas para o sync. A bateria do sync e dos nós próximos drena rapidamente. E um lado B, que é a agregação, que tem 100 sensores que enviam dados para líderes locais, que os agregam em 10 pacotes. Apenas 10 pacotes vão para o sync. Se cada sensor gritar seus dados diretamente para a estação base, o sync, a rede morre em minutos. A solução é a agregação de dados em rede, uma in-network aggregation. Em vez de 100 relatórios, os sensores se organizam, por exemplo, em uma árvore. Os dados fluem para cima e em cada nó. Os relatórios são combinados ou agregados. O campo de estudo está repleto de métodos para fazer isso. Existem algoritmos como um Direct Diffusion e um Tiny Aggregation, abordagens baseadas em clusters, e até mesmo métodos focados em segurança, como o DIDE e o PSCDA, que se preocupa com a privacidade de dados. Esta vasta pesquisa nos mostra que a construção de árvores de agregação não é nova. A abordagem mais simples é usar a árvore de caminho mais curto, uma SPT, que minimiza a distância. Mas a pergunta permanece: uma SPT é realmente a árvore de custo mínimo quando consideramos a carga de dados que ela carrega? O artigo que estamos analisando hoje, de Rusnak e Sigal, argumenta que os modelos de custo existentes não são insuficientes. O custo de uma transmissão não depende apenas da distância, como na SPT. Ela também depende de quantos dados você está enviando. Um artigo de 2014, por exemplo, modela isso, assumindo que o custo do pacote é constante. O artigo de Rusnak e Sigal propõe um modelo novo e mais complexo, para o qual eles afirmam nenhum resultado anterior era conhecido. Hoje vamos mergulhar fundo neste artigo, que é o Finding Minimal Cost Data Collection Tree with Aggregation. Nossa missão é entender sua contribuição única, uma nova função de custo que combina a distância da aresta, a carga de dados agregada e a pacotização da rede. Vamos dissecar o modelo, resolver os problemas e provar o teorema passo a passo. A gente primeiro vai desconstruir o modelo de custo. Agora vamos construir o modelo formal do problema passo a passo. Imagine que Imagine que temos uma rede de sensores. Cada sensor é o nó de um gráfico. Esse gráfico não é direcionado e representamos eles como G, G igual a V, E, onde o nosso V
ele é o conjunto de sensores. E o nosso E, ele é o conjunto de arestas. Entre todos os nós, existe um nó especial chamado SYNC, que é o destino final de todos os dados. Ou seja, todos os dados vêm para esse SYNC. Cada sensor precisa enviar seus dados até os SYNCs, mas como eles não estão ligados diretamente a ele, os dados vão sendo encaminhados por outros sensores no caminho, formando uma árvore de roteamento. Para entender isso melhor, vamos construir um exemplo com 5 sensores. Aqui estão as coordenadas dele em um plano bidimensional. Tem um nó, o R, vamos chamar, vai ser o SYNC. E também teremos as coordenadas X e Y. O SYNC vai ser o 00, que é o centro. Aqui, por exemplo, teremos A, E, B, C, D. Coordenadas 10, 20, 02, 22 e 31. Com base nessas posições, vamos montar a árvore de comunicação, ou seja, quem envia e quem recebe para quem. A R, aí temos que ela recebe da A na posição 10, que recebe da E na posição 20, e temos o R que recebe da B na posição 02, que recebe da C na posição 22, que recebe da D na posição 31. Para calcular o custo de cada aresta, a gente precisa primeiro saber o tamanho da subárvore de cada nó. O tamanho da subárvore T, U, representa quantos nós estão abaixo de U, incluindo ele mesmo. Isso mostra quantos sensores estão enviando os dados através de cada aresta. Primeiro a gente tem que anotar os tamanhos. Vamos anotar os tamanhos. Nó, subárvore, e o T, U. O nó E, a subárvore dele e o tamanho. Agora faremos isso para todos os outros nós.
Pronto. O 5R não tem subárvore porque ele é o destino final. Agora, cada aresta E, que contém o tamanho dela e o vértice, tem um peso SE, que é simplesmente a distância entre os dois nós no plano. Aí a gente usamos a distância euclidiana dada por SE igual a raiz de XU menos XV elevado ao quadrado mais YU menos YV também elevado ao quadrado. Agora vamos calcular isto para cada ligação da nossa árvore. A aresta A por 5, o cálculo dela será a raiz de 1 menos 0 elevado ao quadrado mais 0 menos 0 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Agora faremos isso com todo o resto. Note que o Noé vai para o A porque antes ele passa pelo A. O A ele vai para o R, o E vai para o A antes de chegar no R, no 5. O B é a mesma coisa, também vai para o 5 primeiro. Com os outros vocês vão ver que também passa pelos outros nós. Agora o último, que eu nó D para o nosso C. Pronto. Agora temos todo o cálculo da ligação de nossa árvore. Agora nós iremos definir o custo. O custo de uma aresta é chamado de ZE, que representa a energia total gasta para transmitir todos os dados que passam por aquela ligação. A ideia é simples.
Quanto maior a distância, maior o custo. E quanto mais nós estamos enviando dados por aquela aresta, maior o custo também. Formalmente, a gente tem que G é igual SE, que é o peso do nó, vezes o tamanho do nó. Agora a gente precisa aplicar isso a cada aresta. A aresta é A, por exemplo. Qual é o peso dela? É 1. O tamanho dela também é 1. E quando aplicamos o cálculo, o resultado também é 1. Faremos isso com todas as outras arestas. A para R, sync, que é 1. O tamanho é 2. E aplicando o cálculo, também dá 2. Agora para a aresta DC. Sabemos que é 1,4142. O tamanho dela é 1. E aplicando o cálculo também vai dar o mesmo resultado, 1,4142. Para a aresta CB, para BR, lembrando que o SE é o peso, o custo é o ZE e o TU é o tamanho. Agora a gente finalmente soma todos os custos ZE para termos o custo total da rede, que é Z, que é igual a 1 mais 2 mais 1,414. Também tem 2 mais 4 mais 6, que é igual a 14,4142. Ou seja, o custo total é aproximadamente 14,41 unidades de energia. Isso representa o gasto total necessário para todos os sensores enviarem seus dados até o SYNC, levando em conta a distância e o tamanho das subárvores. Então, vamos só recapitular. A gente primeiro define a estrutura da rede. Como G, que é igual a V e E. Depois a gente escolhe o SYNC como raiz. Depois a gente determina o tamanho de cada subárvore. Que é o TU. A gente calcula a distância
e multiplicamos o SE, que é a distância, pelo tamanho, para achar o custo. Esse processo mostra como é possível modelar e formular formalmente o custo total de uma rede de sensores. E aqui está a primeira ideia do artigo. O custo de transmitir para a aresta E não é apenas a distância SE. Ele também depende da carga de dados que está sendo enviada por aquela aresta. O artigo define uma subárvore TU como a árvore enraizada do nó U. Isso quer dizer, todos os nós que dependem de U para chegar até o SYNC pertencem à subárvore de U. Temos a árvore aqui. Temos U como principal. Cada nó de rede gera um relatório de tamanho 1. O nó U agrega todos os relatórios que recebe da sua subárvore. Então, o total de relatórios que chegam até U depende de quantos nós existem em TU. Aí a gente define um valor de T, um value TU. Esse value TU é o tamanho total de todos os relatórios recebidos por U. Em outras palavras, é o número de nós da subárvore TU menos o próprio nó U. O value TU menos 1. Por exemplo, se TU ele tem 5 nós, então o valor dele é igual a 4. Isso significa que U recebe 4 relatórios vindo de nós abaixo dele. O artigo então define o custo de carga da aresta E igual a U e V. Como ZE, que é o custo, a velocidade, mais o value T. Perdão, o peso, que é o peso. Essa é uma fórmula de custo abstrato e peculiar. Diferente de outros modelos, aqui o custo não é multiplicativo entre as distâncias e dados. Não é SE vezes o value TU. Em vez disso, é o SE mais o value TU, uma soma direta. Isso implica um modelo onde o custo total é a soma de dois fatores. Um custo de transmissão baseado na distância entre os nós e um custo de carga baseado na quantidade de dados transmitidos. A fórmula se divide em duas partes, distâncias e carga. Perdão, aqui é realmente a distância, não é o peso, é a distância, essa é a distância. Agora imaginamos duas arestas
lado a lado. Uma aresta E1 com SE 1 igual a 100 e o velho TU igual a 1 e tem o custo ZE1 igual a 101 e outra aresta, essa agora é 2 com SE2 igual a 1, o velho TU igual a 100, também Z2 ou ZE2 igual a 101. Uma tem pouca carga e outra curta, mas com muita carga. O modelo trata a distância e carga de forma intercambiável. Mais importante ainda, o custo de uma aresta agora depende da topologia completa da árvore abaixo dela, ou seja, mudar a estrutura da árvore muda o custo da rede inteira. Agora, imagine cubos pequenos, seriam nossos relatórios, sendo agrupados em caixas maiores, nossos pacotes. Vamos fazer a introdução ao parâmetro Q. O modelo ele fica ainda mais realista. O valor ZE não é o custo final. Na prática, a rede não envia relatórios individuais, mas sim pacote de dados. O parâmetro Q, o que seria? Ele define quantos relatórios cabem em um pacote. Por exemplo, se o nosso Q é igual a 4, quer dizer que cada pacote pode transportar até 4 relatórios. Não vai ser mais algo individual. Vamos fazer um exemplo. Imaginamos o Z E igual a 14 e o nosso parâmetro Q igual a 4. Fazendo a divisão, temos 3,5. Como não é possível enviar meio pacote, podemos arredondar para cima. Ou seja, 14 cubos entram, 3 caixas cheias e uma caixa pela metade. Essa função de arredondar para cima é chamada de função teto, representada pelo símbolo esse aqui. E agora chegamos ao nosso objetivo final, a função que mede o custo total da árvore de roteamento, que é essa daqui.
essa daqui é a função. Essa é a função de custo total que queremos minimizar, que no caso é o custo de T é igual à soma para cada aresta e pertencente ao conjunto de arestas da árvore T do teto de S de E mais velho de TU dividido por Q. Agora tem o desafio dessa função, da função teto. O problema é que a função teto é não linear e não contínua. Isso cria comportamentos bruscos. Um pequeno aumento em Z de E pode causar um salto repentino no custo. Vamos aqui para um exemplo. Iremos fazer um exemplo aqui de porque um pequeno aumento no ZE pode causar um salto repentino brusco. Por exemplo, se o ZE é igual a 15.9 e o nosso Q, nosso parâmetro Q, é igual a 4, a gente tem que 15.9 dividido por 4 é 4. E aqui arredondamos. Mas se o Z ele aumenta só um pouquinho, de 15.9 para 16.1, isso daria em 5, porque temos que arredondar, ou seja, daria um número muito diferente por uma quantidade muito menor de energia. Uma diferença, no caso, muito menor de energia. Um aumento minúsculo em ZE causa um salto de 25% no custo dessa aresta. Essa não linearidade quebra todas as nossas ferramentas de otimização tradicionais. Métodos que dependem de variações suaves, como algoritmos gananciosos ou baseados em derivadas, falham completamente. Isso porque eles não conseguem prever esses saltos discretos na função de custo. E é justamente isso que torna o problema tão desafiador e interessante. Uma simples operação de arredondamento faz toda a diferença no comportamento da rede. Qual seria o candidato mais alto para construir uma árvore de roteamento? Seria o algoritmo de Dijkstra. Ele é um clássico, ele encontra o caminho de menor distância entre cada nó e raiz, ou seja, ele cria a árvore chamada árvore de caminho mais curto, também conhecida como SPT, que minimiza a soma de todas as distâncias e os somatórios dos SE do gráfico. O artigo, nós chamamos essa árvore de TD. Mas aqui vem um ponto importante. Nosso modelo de custo não minimiza só as distâncias. Ele minimiza o somatório da função de teto de SE mais o velho TU dividido pelo parâmetro Q. Então a pergunta é, será que a árvore gerada pelo algoritmo de Dijkstra ainda é a melhor quando levamos em conta esse novo custo que depende da carga? Agora o artigo vai mostrar um exemplo perfeito que está na figura 1A, que eu irei mostrar aqui. No caso é essa figura aqui, a figura 1, que mostra esse grafo. Vamos calcular o custo da árvore de Dijkstra, TD, mostrado em negrito na figura. Aqui o valor de Q é 2. E como o artigo indica, o cálculo deve ser feito de baixo para cima, ou seja, começando pelas folhas e subindo até o nó da raiz. Vamos para a primeira aresta, que é CA
O peso dela é igual a 4,8. A subárvore dela contém apenas o nó C. Então, o que isso significa? Que o value t, seu valor t, tc, da árvore t, do nó C, é igual a zero. Por quê? Pois ele não tem filhos. O custo carga, que é o z, ele é igual a 4,8 mais zero, que é igual ao próprio 4,8. Como o nosso Q, lembrando, o Q, parâmetro Q é 2, o custo final é 4,8 dividido para 2, que é igual a 3. 2,4 mais, como arredondamos, fica 3. Ou seja, o custo da aresta CA, é igual a 3. Agora vamos para a próxima, que é a aresta EA. O peso dela é 5. A subárvore dela é ela mesma, quer dizer, ela não tem, né? Ou seja, então o value t dela é igual a zero também. E o custo dela é o z, que é o 5, mais o zero, que é o value t, que é igual a 5. Dividindo ele pelo parâmetro q, que é 2, vai ficar 2,5, e arredondamos, fica 3 também. Ou seja, o custo da aresta EA é igual a 3. A terceira aresta é a aresta AR. O peso dela é 6,5. A subárvore dela é a árvore, o nó C e o nó E, porque tem 3 nós. Portanto, o value t é igual a 2. Por quê? Sendo que aqui é 3. Porque é os 3 nós menos ele mesmo. Temos o z, que é o custo carga, que é igual a 6,5 mais 2, que é igual a 8,5, dividido pelo parâmetro q, que é 2, 4, igual a 4,25. Arredondando, lembrando que sempre arredonda, que vai ficar igual a 5, ou seja, a aresta AR, o custo dela é 5. Agora vamos fazer isso para as próximas arestas. A próxima é a DB. O peso é 4,8. A subárvore, vou botar só a subárvore. E TD, só tem ela mesma. O VT, o value t de D é igual a zero, porque é ela mesma. E
o custo vai ficar 4,8 mais 0, que é igual a 4,8 dividido pelo parâmetro Q, que é 2, irá ficar 3. Lembrando que sempre arredondamos, em todos os casos, sempre arredondamos. Vamos para as próximas arestas. A próxima aresta é a FB. O peso dela, S, que é igual a 6. A subárvore dela é igual a ela mesma. Ou seja, o valor dela, o value t dela é 0. Fazendo a soma, temos o custo carga de 3. Lembrando, o valor do peso mais o value t dividido pelo o parâmetro Q, que é 2, ou seja, vai dar 3. Não precisamos arredondar porque a divisão foi inteira. Agora vamos para a sexta aresta, a BR. O peso dela é igual a 6,5. A subárvore dela, subárvore TB, é igual a B, D e F, ou seja, 3 nós. O value T dela é igual a 2, porque é os nós menos ela. O custo carga vai ficar 6,5 mais 2 igual a 8,5 dividido pelo parâmetro Q, que é 2, que é igual a 4,25. Arredondando isso, temos 5. Agora somamos todos os custos das arestas. 3 mais 3 mais 5 mais 3 mais 3 mais 5, que é igual a 22. Custo total da árvore de disco é 22. Ou seja, mesmo que o algoritmo de disco minimize as distâncias totais, ela não minimiza o custo total real segundo a nossa função. Isso acontece porque agora o custo de uma aresta depende não só da distância, mas também da quantidade de dados que ela precisa transmitir, ou seja, o tamanho da subárvore abaixo dela. Ou seja, mostra que a árvore de disco não é necessariamente a melhor solução nesse modelo de custo. Agora vamos dar uma analisada na figura B. Iremos fazer um cálculo com ela. Ela é uma árvore que chamaremos de T para cima e cima. O artigo ele mostra que o custo total dessa árvore é 17. A gente vai seguir o mesmo procedimento que usamos antes para cada aresta e vamos calcular o custo carga usando a fórmula ZE igual a SE mais velho t. E dividimos por Q, e aplicamos a função teto. Ou seja, temos a árvore T, tracinho, usaremos a fórmula Z igual a S mais o velho T, o velho T. E iremos dividir por quê? Iremos aplicar a função já conhecida. Vamos colocar de novo cosh do T agora é igual a somatório de E pertencente a R
e a fórmula aqui, que é o custo carga, que é igual à distância mais o velho τ do nó, que vai ser dividido por Q. O cost T no artigo aparece com cada parcela sendo um teto de um valor, e obtemos isso daqui. Cada termo aqui, 20.5 mais 20.2 mais 26.5 mais 1. Isso daqui é porque vai arredondar. 24.8 mais 1. 25 mais 2. Cada termo correspondente ao número de pacotes necessários para uma aresta específica de T. Sendo todas as arestas, obtemos o valor 17. Compare isso com o custo que calculamos para a árvore de Dijkstra, a TD, que era 22. A conclusão é clara. A T1 é mais barata que TD, segundo a função de custo que estamos minimizando. Em termos práticos, a T1 reagrupou os nós de modo a alocar um pouco de distância por menos pacotes totais e, por consequência, menor custo final quando aplicado o teto, após dividir por Q. O ponto central aqui é que pequenas mudanças na topologia de quem manda para quem podem alterar muito o velho τ das arestas e, por conseguinte, o número de pacotes. Em T1, a reorganização da árvore reduz o número total de pacotes necessários, mesmo que isso signifique usar arestas de distâncias um pouco maior em alguns trechos. Em outras palavras, a árvore que minimiza a distância não precisa ser a que minimiza o número de pacotes. É por isso que Dijkstra, que minimiza a distância, pode falar nesse modelo. Em resumo, a figura 1b nos dá um exemplo construtivo, uma árvore alternativa a T1, cujo custo, segundo a avaliação do artigo, é 17, claramente menor que os 22 da árvore de Dijkstra. Isso demonstra concretamente o trade-off complexo entre distância e carga. Reestruturar a árvore pode reduzir o número de pacotes totais e, assim, o custo final da rede. Agora que entendemos como calcular o custo das árvores, vem a pergunta: existe uma forma fácil de encontrar a árvore com o menor custo possível? A resposta é não. O artigo mostra que encontrar a árvore perfeita, aquela com um custo total mínimo, é um problema NP difícil. Mas o que isso quer dizer? Significa que não existe um jeito rápido conhecido, um algoritmo eficiente, que resolva esse tipo de problema para qualquer rede. Em outras palavras, se quisermos achar a melhor solução com total clareza, teríamos que testar todas as combinações possíveis de árvores, e o número de combinações cresce exponencialmente conforme a rede aumenta. É como tentar encontrar a agulha em um palheiro, mas o palheiro cresce a cada vez que você olha para ele, ou seja, é muito difícil. Mas como os autores provaram que um problema é realmente tão difícil, eles usaram uma técnica clássica da computação chamada redução. A ideia é simples. Eles pegam um problema que já se sabe ser muito difícil e mostram que, se você conseguir resolver o nosso problema facilmente, também conseguiria resolver outro. O problema usado se chama Exact Cover by 3 Sets, ou simplesmente X3C. Esse problema pergunta o seguinte: você tem uma lista de coisas que a gente chama de X e vários grupos que contêm 3 dessas coisas, com cada um chamado de Y. Dá para escolher algum desses grupos de modo que cada coisa apareça exatamente uma vez, sem sobrar e sem repetir? Isso é muito mais complicado do que parece, e é um problema considerado NP difícil. Então, os autores fizeram foi transformar esse problema do X3C em uma rede de sensores, o nosso grafo. Eles criaram uma espécie de grafo armadilha. Os nós X só podem se ligar aos nós Y com custo zero, e os nós Y podem chegar até a raiz de rede de duas formas, um caminho mais caro ou um mais barato.
A jogada é que, dependendo de quais conexões forem escolhidas, o custo total da árvore muda. Os autores mostraram que só existe um jeito de a árvore ter um custo perfeito, chamado de custo mágico, e esse jeito acontece somente se o gráfico corresponder a uma solução válida do x3c, ou seja, se alguém inventasse um programa que resolvesse perfeitamente o nosso problema da árvore, ele também resolveria o x3c. Mas como alguém conhece um jeito rápido, mas como ninguém conhece um jeito rápido de resolver x3c, isso prova que nosso problema também é NP difícil. Em resumo, não dá para achar a solução perfeita em tempo razoável, mas dá para buscar boas soluções aproximadas que chegam perto do ideal, e é exatamente isso que iremos fazer nas próximas sessões. Olhando mais uma vez a árvore de Dijkstra e a árvore Ottman, que o artigo mostrou, vimos que é o problema geral NP difícil, ou seja, praticamente impossível de resolver de forma exata para grandes reis. Mas se olharmos para o caso mais comum e prático, o caso euclidiano, onde os pesos das arestas são simplesmente a distância entre os sensores no plano, aqui vem a parte boa. Mesmo que a árvore de Dijkstra não seja perfeita, o artigo mostra que ela é quase perfeita. O teorema 2 da seção 5 diz que a árvore gerada pelo algoritmo de Dijkstra, chamada de TD, como vimos anteriormente, é uma solução de 2 aproximação. Isso significa que o custo de Dijkstra nunca será mais do que o dobro do custo da melhor árvore possível, a árvore ótima chamada de T ou PT. Em forma matemática, isso é que o coste da TD vai ser menor ou igual a 2 vezes o coste da T ou PT, ou seja, da árvore perfeita, ou perfeita não, da árvore próxima, da melhor árvore, da árvore que chamamos de árvore ótimas. Isso é uma garantia muito forte. Quer dizer que o algoritmo mais simples, rápido e conhecido, o Dijkstra, nos dá uma resposta boa o suficiente, sempre dentro de um fator 2 da perfeição. Agora vamos ver como o artigo prova isso. Essa parte é o coração matemático da contribuição do artigo, e ela é sim, surpreendentemente elegante. O primeiro desafio é que a função de custo original tem um teto, aquele símbolo de arredondar para cima. Esse daqui. Esse é o teto dela, o que complica as coisas. Para facilitar, o artigo ele cria uma versão sem o teto, chamada de coste, tracinho em cima, T. Onde o coste de T ele é igual ao somatório da distância IE mais o valor ITU. Essa versão ela ignora o arredondamento e soma diretamente custos e valores das subárvores. Ele chama a árvore que minimiza esse custo simplificado de Euclidean Minimum Descendant Tree, ou EMDT. Ou seja, a árvore euclidiana mínima da árvore descendente. O artigo ele apresenta duas alegações, chamado claims, que constrói o teorema 1. A alegação é que toda subárvore de uma EMDT também é uma EMDT. Isso é mostrado por contradição. Se uma subárvore não fosse a melhor possível, poderíamos trocá-la para uma melhor e reduzir o custo total, o que não pode acontecer se a árvore toda já é ótima. Ou seja, já que não descobrimos algo melhor que a ótima, se toda árvore for ótima, não tem como a gente procurar uma melhor e reduzir o custo. A segunda alegação é que no caso euclidiano, todos os vizinhos diretos da raiz devem se conectar diretamente à raiz. A explicação é simples.
Pela desigualdade triangular, qualquer caminho indireto é sempre mais longo do que o caminho direto. Por exemplo, se o nó A chegar na raiz y, passando por um intermediário nó x, o caminho a menos x mais x menos r sempre vai ser maior que o caminho direto de a menos r. Com essas duas alegações, o artigo prova por indução que o algoritmo de Dijkstra, que justamente conecta cada nó pelo caminho mais curto até a raiz, é a própria MDT, ou seja, a árvore de Dijkstra é igual a MDT. Agora vem a parte principal, mostrar matematicamente que o custo de Dijkstra é no máximo o dobro do ótimo. O artigo ele faz isso em 17 linhas curtas, que a gente vai entender com calma. Vamos pegar, por exemplo, a linha 2, a linha 1 e 2. A gente começa com custo ótimo e que é a soma de todos os vamos pegar a linha 1 e 2. O arredondamento de Z, do custo ZE, dividido pelo parâmetro Q. Sabemos que o teto de um número é sempre maior ou igual ao próprio número. Então, temos que o cost da árvore ótima TOPT vai ser igual ao somatório do arredondamento de Z do custo, que é ZE, dividido pelo parâmetro Q, maior ou igual ao somatório do custo dividido pelo parâmetro Q. Vamos para a linha 3 agora. Já sabemos que a árvore de Dijkstra minimiza a soma do custo de carga, do ZE. Portanto, a somatório de E pertencente a TOPT de ZE é maior ou igual ao somatório de E pertencente a TD do custo de ZE. Agora vamos para a linha 4. Substituímos isso na desigualdade anterior, ficando com isso significa que o custo é ótimo, pelo menos esse valor. Agora vamos dar uma olhada da linha 5 até a linha 8. Agora olhamos para a diferença entre o custo de Dijkstra e o custo ótimo. Substituímos as expressões e a gente obtém que o custo da árvore de Dijkstra menos o custo da árvore ótima será essa aqui.
Agora vamos para a linha 9. Na linha 9, o termo x arredondado, o teto no caso, menos x, ou seja, o teto de x menos x é sempre menor que 1. É sempre menor que 1. Por exemplo, o teto 3,2 menos 3 é igual a 0,8. E 4,0 menos 4,0 é igual a 0, ou seja, a diferença máxima entre cada aresta é menor que 1. Agora temos a linha 10. Vamos fazer da linha 10 até a 12. Somando isso para todas as arestas, temos o custo da árvore de Dijkstra menos o custo da TOPT, da árvore ótima, vai ser menor que V menos 1. Já que uma árvore com V, nós tem exatamente V menos 1 arestas. Agora da linha 13 a 14. Vamos pensar o seguinte: qual o custo mínimo possível de qualquer árvore? Mesmo a melhor árvore ainda precisa que cada nó, exceto a raiz, envie seu relatório pelo menos uma vez. Isso quer dizer o quê? Que o custo de uma TOPT, uma árvore ótima, ela tem que ser maior ou igual a V menos 1. Concorda? Agora vamos para últimas linhas. Linha 15 a 17, para as últimas linhas. Agora juntamos as duas desigualdades, que são o custo da árvore de Dijkstra menos o custo da árvore ótima, TOPT, vai ser menor ou igual ao V menos 1, que vai ser menor ou igual ao custo da TOPT. Isso implica diretamente que o custo da TD vai ser menor ou igual 2 vezes o custo da TOPT. E pronto, a prova está completa. Para redes euclidianas, o algoritmo de Dijkstra é garantidamente uma solução de 2 aproximação. Ele não pode ser perfeito, mas chega muito perto da melhor solução possível, com um custo computacional baixíssimo. É por isso que o artigo chama de a vingança de Dijkstra. O algoritmo mais clássico da computação volta a brilhar, agora com uma garantia teórica poderosa no contexto das redes de sensores. Bem, pessoal, isso resolve o caso euclidiano. Mas o artigo levanta um caso mais complexo, a distância euclidiana quadrática. Agora, o peso de cada aresta, que chamamos de SE, é igual à distância ao quadrado. Ou seja, S de E é igual à distância de E elevado ao quadrado. Por que usar o quadrado da distância? Porque esse modelo é comum em física de rádio, onde a potência de sinal diminui com o quadrado da distância. Mas isso traz um problema sério. A distância euclidiana quadrática não satisfaz a desigualdade triangular. Em outras palavras, o quadrado do comprimento do segmento RA não é menor ou igual à soma dos quadrados de Rx e XA. Se perdemos a desigualdade triangular, então a alegação 2 da nossa prova anterior deixa de ser verdadeira. Sem a alegação 2, o teorema 1 que dizia que Dijkstra gera AMDT também é falso.
E se o teorema 1 é falso, a linha 3 da prova de 2, a aproximação desmorona. Toda a demonstração cai por terra. Estamos de volta a estaca zero. Para esse problema muito mais difícil, o artigo apresenta duas soluções de aproximação, ambas baseadas em trade-off, ou seja, um equilíbrio entre dois objetos que se contradizem. O peso total das árvores, que chamamos de WT, deixa eu colocar aqui, que chamamos de WT, queremos que seja baixo, próximo ao peso da MST. A soma das distâncias de salto, que chamamos de DT, U e R, assim, também queremos que seja baixa. Os dois algoritmos a seguir são duas maneiras diferentes de equilibrar esses dois custos. A primeira abordagem, ela usa um resultado de Elkin et al. É uma construção complexa. Primeiro, a gente acha uma MSTG. Em segundo, a gente acha um círculo hamiltoniano com peso 0 entre parênteses W MST. E em terceiro, a gente corta o circuito em uma longa cadeia de NP com supernós. E em quarto, cada supernó é a raiz de uma árvore binária de penóis. Essa construção nos dá uma árvore T-traço com dois custos, ambos dependentes de um parâmetro mágico ρ, que a gente chama ρ. O custo do peso da árvore, que é WT traço igual a ρ MSTG, e também temos o custo dos saltos. Aqui temos onde o peso da árvore T' é de ordem de ρ vezes o peso da MST do grafo. E a soma dos valores de T sub U da ordem de n ao quadrado sobre ρ mais n log ρ. Porque aqui temos dois custos. O primeiro cresce com ρ e o segundo diminui quando o ρ cresce. É um trade-off, aumentar ρ para melhorar um lado, mas piora o outro. Agora temos que calcular o trade-off e o cálculo do ponto ótimo. Aproximadamente, teríamos que o custo aproximado de ρ vezes o custo da MST
mais n ao quadrado sobre ρ vezes o custo por salto. Essa é a soma dos dois efeitos, o peso e os saltos. Quanto maior ρ, mais pesada fica a árvore, mas com menos saltos. Agora também temos o custo ótimo teórico, que é o custo OPT, aproximadamente o custo MST, mais N vezes o custo por salto. Também temos o fator de aproximação, onde o custo sobre o custo OPT é igual a O, ρ e O, N sobre P. Ou podemos dizer que o fator de aproximação é da ordem ρ e também da ordem de N sobre ρ. Temos dois erros possíveis. Um cresce com ρ e o outro diminui com ρ. Para acharmos o melhor ponto, igualamos os dois. Fazemos ρ igual a N sobre ρ. Ρ ao quadrado igual a N. E ρ é igual a raiz de N. Escolhendo P, ou escolhendo ρ igual a raiz de N, equilibramos os dois lados e o erro de ambos viram da mesma ordem. Ordem de raiz N, ou seja, vira ordem de raiz N. Assim, o algoritmo é uma aproximação de ordem. Também temos a segunda construção, que é a abordagem usando o algoritmo de Kalinesco e colegas. Ele é uma aproximação de Brictério, log n e log n, ou seja, ordem log n log n. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o raio da árvore pode aumentar até ordem de d log n e o peso até de ordem log n vezes o mínimo. No artigo, ele roda esse algoritmo para todos os possíveis raios d de 1 até n e escolhe a árvore t tracinho com o menor custo total. A fórmula do resultado é essa, que é a ordem log n mais nx log n mais x ao quadrado. Esse é o erro final da aproximação. O x, ele representa o raio de saltos da árvore ótima, mesmo que a gente não o conheça. Agora a gente tem uns casos práticos. O que seria isso? Por exemplo, caso 1 seria se o x fosse igual a ordem de 1. A árvore ótima é rasa e o termo de salto desaparece. O erro total fica na ordem de log n. Também temos o caso 2, que é quando x é da ordem de n. A árvore é profunda, o termo de salto vira n ao quadrado, log n sobre n ao quadrado, que é igual à ordem de log n, que também é excelente. Também temos o caso 3, onde quando x é ordem de raiz de n
e o termo vira n raiz de n log n sobre n mais n, que é igual a ordem raiz de n log n, que é essencialmente o mesmo que ordem raiz de n da construção anterior. Então, mesmo nesse caso muito mais difícil, o euclidiano quadrático sem desigualdade triangular, ainda conseguimos duas boas aproximações. Uma é a de ordem raiz de n, que é com a Welkin, e uma é sensível à saída com erro O log n nos melhores casos. Bem, pessoal, vamos ver agora o que aprendemos. Vamos resumir nossa jornada. Começamos com um problema prático, que é economizar energia em WSNS. A gente também analisou um novo modelo de custo, que combina distância, carga de dados e pacotização. A gente também viu que este modelo é NP difícil, o que significa que soluções perfeitas são intratáveis. Mas para os dois casos práticos, encontramos soluções de aproximações robustas. Esta tabela é o guia final e ela nos diz qual problema estamos resolvendo, qual algoritmo usar e qual é a garantia de qualidade. Por exemplo, temos o que vimos até aqui, o caso do problema. Por exemplo, o problema métrico geral. A métrica de distância, que o problema métrico geral ele é arbitrário. As métricas SE mostram que ele é arbitrário. A complexidade dele é NP difícil. E o algoritmo de aproximação que ele usou foi heurísticas. Também temos o euclidiano, que as métricas dele a de usadas da distância foi de D, U, V. Também é NP difícil, e nesse a gente usou o algoritmo de aproximação do Dijkstra, da árvore dele, e a garantia de razão foi de 2 aproximação. Ou seja, que a árvore de Dijkstra ela é menor ou igual a 2 vezes uma árvore ótima. E também temos o caso do euclidiano quadrático, que foi o DUV elevado ao quadrado. Também é um problema NP difícil, que foi usado o algoritmo de aproximação de Elkin et al. E Kalinesco et al. E a garantia de razão foi a ordem de raiz n, e ela é sensível à saída. Bem, pessoal, como toda uma boa pesquisa, este artigo termina não como uma resposta, mas como uma nova pergunta. Os autores nos deixaram um problema em aberto. Para o caso euclidiano quadrático, as aproximações de ordem de raiz n, ou ordem log n, nos melhores casos, são o melhor que temos. A pergunta em aberto é: seria interessante encontrar um algoritmo com uma razão de aproximação melhor, especialmente para o caso das distâncias euclidianas quadráticas, ou provar que nenhuma existe? Os autores lançaram o desafio: podemos encontrar um algoritmo com garantia de 2 aproximação, como fizemos para o caso euclidiano simples? Ou o problema euclidiano quadrático é fundamentalmente mais difícil? Esta é a fronteira da pesquisa e o trabalho nunca está realmente terminado. E é aqui que eu me despeço. Muito obrigado, pessoal. E é isso. Fim.